A população brasileira, sem dúvida, tem vivido mais. Com a melhoria das condições de vida e de saúde, o número de idosos na sociedade cresce significativamente. A Organização Mundial de Saúde classifica cronologicamente como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em países em desenvolvimento. E essa fase da vida traz consigo os seus desafios. Não, a minha família já foi quase toda embora. Minha tia não está boa na cabeça. Está parecendo uma Alice. A outra, o meu irmão, caiu uma janela na cabeça. Ali tá, não sei se foi para o hospital, se não foi. As pessoas idosas passam por mudanças físicas e emocionais importantes, que muitas vezes colocam em risco sua qualidade de vida. Dentre os desafios dessa idade estão as doenças. E uma das doenças que mais acomete essa parcela da população é a demência, da qual o Alzheimer é a sua forma mais emblemática. O Dr. Paulo Bertolucci, neurologista e especialista na doença de Alzheimer, explica. A doença de Alzheimer é uma degeneração primária do sistema nervoso central. Degeneração primária significa que a causa não é conhecida. A maior parte das pessoas com doença de Alzheimer fica entre os dois polos. O que eu estou te dizendo são pessoas que têm alguns traços genéticos para a doença, interagindo com fatores ambientais. Apesar das causas do Alzheimer não serem conhecidas, suas consequências no portador, além de graves, são irreversíveis. E um idoso com Alzheimer não sofre apenas com pequenos esquecimentos. Seus sintomas ficam mais graves conforme o tempo passa. Geralmente ela começa com lapsos progressivos de memória, mas na sequência outras áreas são afetadas. A segunda área afetada é a função executiva. Essas pessoas começam a ter dificuldade, por exemplo, no planejamento. E na sequência, elas podem começar a ter dificuldade de linguagem. Isso é uma doença típica, né? Adicionalmente, você pode ter alterações de comportamento, por exemplo, depressão, ou agitação, ou agressividade. E com a progressão da doença, você tem a terceira vertente do problema, que é uma progressiva dependência funcional. Apesar das dificuldades, é possível proporcionar qualidade de vida aos idosos e também aos idosos portadores de Alzheimer. E esse é o maior questionamento dos familiares que possuem entes queridos nessa situação. Como levar qualidade de vida aos idosos? Vamos conversar sobre o assunto com a senhora Vera Calvila, que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, Regional São Paulo. E aí tem alguma série de coisas que a pessoa pode estar fazendo, porque para o tratamento da doença de Alzheimer, você tem toda uma parte farmacológica, que são as medicações que elas entram, mas existe o tratamento não farmacológico, que é aquele tratamento onde você envolve todas as atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, e isso vai fazendo com que esse paciente seja melhor atendido. Uma das doenças que mais cresce em nosso século, estima-se que o Alzheimer até 2050 crescerá 100%, e esse número pode chegar até 500% em países da América Latina, como o Brasil. Agora, a gente sabe que é uma doença que ela é extremamente democrática. Tanto faz ser homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, instruído ou não instruído, se ela tiver que vir, ela vem. Mas ela é muito elitista no tratamento. Hoje, uma família para tratar do paciente com doença de Alzheimer, se ele tiver somente a doença de Alzheimer, ela tem um custo mensal ao redor dos seus R$1.000. Então, por aí a gente já pode perceber que não é todo mundo que consegue fazer um tratamento adequado e espera-se que a rede pública entre com parte desse tratamento. Muitas pessoas não sabem, mas com a finalidade de contribuir para a inclusão e promoção dos direitos das pessoas de Alzheimer, o Brasil criou uma legislação especial. É a Portaria 703 de 2002, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa de Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer. Ela define que o programa instituído será desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em cooperação com as respectivas redes estaduais de assistência à saúde do idoso e seus centros de referência em assistência à saúde do idoso. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 8º, preconiza a proteção ao envelhecimento como um direito social. Mesmo assim, ainda muitos idosos são fragilizados, abandonados e maltratados. Mas essa situação gravíssima pode mudar. Mas a gente sabe que desse total de pacientes que a gente estima, a gente sabe também que nem 50% disso está em tratamento. Mas existem certos fatores de risco que aumentam bastante as chances de se contrair o Alzheimer. O Dr. Paulo Bertolucci explica quais são eles. Os fatores de risco são inatividade intelectual, então a pessoa deveria ter atividade intelectual. Inatividade física, ela deveria ter atividade física regular. Hipertensão
mal controlada, ela deveria controlar melhor a hipertensão. Diabetes mal controlado, ela deveria controlar melhor o diabetes. A obesidade e a depressão. Mas pequenas mudanças nos hábitos diários podem diminuir bastante as chances de ter Alzheimer, ou pelo menos retardar ao máximo a manifestação da doença. Como a doença de Alzheimer é uma doença neurológica, o que a gente precisa fazer? Fazer com que o nosso cérebro seja muito requisitado. Você vai requisitar através do estudo de uma língua diferente. Vamos aprender japonês, vamos aprender mandarim, alguma coisa difícil. A gente tem que buscar essas alternativas, uma alimentação adequada. Então, o próprio azeite também a gente pode aproveitar. A gente pode aproveitar a castanha do Pará. A gente tem muitas frutas que a gente tem que aprender a comer fruta e aprender a comer verdura. E peixe. E uma coisa que eu não me conformo é que o Brasil, do tamanho que ele é, com a costa que ele tem, o peixe para nós é muito caro. Conhecer é poder. A única maneira de acabar com as dúvidas, a desinformação e a negligência é informando-se. E é importante que a família busque apoio para essa fase da vida do idoso com Alzheimer e procure formas de tratá-lo que humanizem sua condição e o façam sentir-se amado, cuidado e amparado. É possível valorizar o idoso portador da doença e proporcionar a ele condições dignas de vida. Fui Miss Mundo, já estudei tanto idioma como línguas. Todo lugar na Europa, todo lugar conheço. Só não conheço a Rússia e Lituânia. Gostei de um só, meu bigodudu. Foi procurar saber onde? Lá na Praia Grande, lá, quase lá na Praia Grande. Que tanto que gostava de mim. Não pense que tá aquelas coisas em cima da cama, tinha bastante, carregar tudo lá. Hoje eu já xinguei, já chorei. Estou 2 anos e meio aqui, nessa vida chorando.